Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Fazia tempo que eu queria voltar aqui a falar do Girona, que para mim já é uma das grandes histórias do futebol europeu nessa temporada e que aqui na Espanha, para muitos que diziam, a gasolina do Girona vai terminar, a gasolina do Girona de momento não está terminando. E aí é o seguinte, por aqui já se fazem muitas comparações. Será que esse Girona vai conseguir reescrever o roteiro que o Leicester escreveu lá em 2015, 2016, quando conquistou a Premier League? Pois é mais ou menos isso que eu quero responder no vídeo de hoje. Enfim, a minha opinião, né? Que não é a resposta do mundo mundial, mas é a minha opinião. Antes de mais nada, se você está aqui e ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar esse humilde canal a crescer, deixa o like no vídeo se vocês gostarem, porque aí ele será entregue a mais pessoas interessadas no tema. E claro, como sempre, os comentários de vocês por aqui. Quero saber se o Girona vai conseguir reescrever o roteiro do Leicester. Me conta o que vocês acham, mas vamos lá. Vamos falar sobre esse Girona porque neste domingo, dia 28 de janeiro de 2023, para quem não sabe, além de repórter da TNT, eu também sou comentarista da Rádio Marca aqui na Espanha, eu comentei o jogo entre Girona e Celta. Na verdade, Celta-Girona, Girona enfrentava o Celta jogando fora de casa e me chamou muito a atenção a postura do Girona no jogo. Em que sentido? 1-0... fora de casa contra o time que está lutando para não cair, a situação do Celta é bem ruim nessa temporada, mas a experiência que o Girona mostrou no jogo e o tamanho do controle que o Girona conseguiu ter da partida para sair de Balaídos com 3 pontos na conta e com aquela frase sendo reescrita. A gasolina do Girona continua sem terminar. 22 rodadas do Campeonato Espanhol e o Girona continua sendo, neste momento, o único time que parece que vai competir realmente pelo título com o Real Madrid. Então se falava muito sobre a gasolina do Girona e para mim esse jogo contra o Celta, apesar de não ser um jogo incrível, que a gente viu jogos incríveis do Girona essa temporada, foi um jogo que me marcou muito no sentido de como esse Girona está experiente e sabe o que tem que fazer dentro de cada jogo para conseguir o mais importante para o time, que é a vitória, são os 3 pontos. Foi um jogo em que o Celta não levou muito perigo para o Girona, que o Girona controlou a bola e às vezes deu a bola para o Celta também não soube muito bem o que fazer. Mostrou um controle e uma maturidade do time de Mitchell que fez com que somassem mais 3 pontos e chegassem na rodada 22, na 22ª rodada do Campeonato Espanhol. O Girona tem 55 pontos, tem 17 vitórias, 4 empates, 1 derrota, o melhor ataque do Campeonato Espanhol com 52 gols marcados e uma defesa que, é verdade, não é uma das melhores, mas consegue equilibrar bem a quantidade de gols que o Girona tem marcado, 25 gols sofridos. Até agora, 22 jogos, a gasolina do Girona não terminou e daqui a pouquinho eu vou falar o que o técnico do Girona já falou em relação a isso, sobre realmente briga no Campeonato Espanhol. Primeiro, importante destacar que o Real Madrid, o Girona, neste momento, no dia 29 de janeiro de 2024, é o líder do Campeonato Espanhol, porém o Real Madrid, que tem um ponto a menos, tem um jogo a menos que vai fazer nessa semana contra o Getafe. Aí sim, quando terminar toda essa 22ª rodada, que a gente vai conseguir fazer uma real avaliação. Mas como o meu foco aqui é mais no Girona do que no campeonato em si, acho que dá para fazer antes desse jogo do Real Madrid acontecer. O que eu quero mais ou menos comparar nesse vídeo? O Girona em 22 jogos deste Campeonato Espanhol 2023-2024 com o Leicester com 22 jogos naquela Premier League 2015-2016. E aí os números são os seguintes, já falei aqui os do Girona, mas vou repetir. Girona 22 jogos, 55 pontos, 17 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 52 gols marcados e 25 gols sofridos. Aquele Leicester, lá em 2015-2016, 22 jogos, 12 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 39 gols marcados e 26 gols sofridos. Os números não são assim tão diferentes, é verdade que aquele Leicester empatava mais. Até pelas características de jogo daquele Leicester, que era um time mais reativo, um time que jogava mais no contra-ataque, que esperava mais o rival. Esse Girona não espera o rival, esse Girona vai pro ataque, esse Girona quer ganhar os jogos, quer marcar gol. Então,
É por isso que eu nem analiso a forma de jogar, porque é bem diferente. Esse Girona daquele Leicester praticamente não tem muitos pontos em comum, se a gente for analisar futebolisticamente, mas sim dá para analisar como aquele roteiro foi escrito e como esse roteiro pode ser escrito. Como eu disse para vocês, a sensação que eu tenho é que o Girona hoje é o grande adversário do Real Madrid no Campeonato Espanhol. São os dois times que estão com a melhor pontuação e tem uma certa vantagem para o terceiro e quarto colocado, que neste momento é o Atlético de Madrid com 44 pontos, ou seja, o Girona tem 11 pontos a mais que o Atlético de Madrid. O Real Madrid, que é segundo colocado, tem 10 pontos a mais do que o Atlético de Madrid. É verdade que o Atlético, o Barcelona e também o Osasuna, assim como o Real Madrid, ainda tem que fazer um jogo dessa 22ª rodada, mas se a gente for ver, é uma gordura interessante, né? Então, para mim, o Girona e o Real Madrid, neste momento, parecem ser as duas equipes que estão brigando pelo Campeonato Espanhol. Para reescrever aquele roteiro do Leicester, o Girona vai ter que conseguir se manter na toada do Real Madrid. E aí eu acho que é um ponto que aquele Leicester não é que tenha tido mais facilidade, mas que não contou com um rival, pelo menos, deixa eu arrumar o microfone, no nível desse Real Madrid. Aquele Leicester brigava com o Arsenal, brigava com o Tottenham, brigava com o Chelsea. Terminou aquele Leicester 10 pontos a mais do que o Arsenal, acho que 11 pontos a mais que o Tottenham no final da Premier League. Acho que esse Girona não vai conseguir terminar com a ponto, se ganhar, né, no eventual título, acho que não consegue abrir tanta vantagem. Por quê? Porque tem um competidor que é extremamente experiente, que sabe como jogar esse tipo de competição. O Real Madrid, essa temporada, está conseguindo vencer os jogos nos últimos minutos, está conseguindo resultados muito importantes fora de casa, mesmo não jogando um futebol absurdo. Tá com aquela cara de que realmente chegou nesse campeonato espanhol para brigar definitivo pela competição desde o começo da temporada. E a sensação que eu tenho é que o único time hoje capaz, pelo menos em pontuação, em brigar com o Real Madrid é o Girona. Se esse time vai perder gasolina nas últimas rodadas, a gente não tem nem ideia, não temos uma bola de cristal por aqui. O Mitchell, o técnico do Girona, ele diz que a partir da 26ª rodada é quando realmente a gente vai ter uma ideia de se o Girona realmente pode brigar pelo título do Campeonato Espanhol. Por que a 26ª rodada? Porque agora o Girona entra num momento bem complicado de duelos com rivais difíceis. Tem primeiro a Real Sociedad, que é a 6ª colocada do Campeonato Espanhol. É verdade que tá cheio de desfalques e tal, mas continua sendo a Real Sociedad. Depois, o Real Madrid no Bernabéu, a Real Sociedad em casa. O Real Madrid no Bernabéu, que para mim pode ser que seja o jogo para realmente a gente ver se esse Girona vai ter capacidade competitiva, física e mental de estar na briga com o Real Madrid até as últimas rodadas. Real Madrid no Bernabéu e depois enfrenta o Atlético Clube de Bilbao fora de casa também. O Atlético, que está fazendo uma grande temporada, é 5º colocado do Campeonato Espanhol neste momento e vai dificultar as coisas para o Girona. Então tem 3 jogos muito importantes para a gente realmente ter as sensações reais desse Girona tá na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Depois disso chega a 26ª rodada, que é quando o Mitchell diz que aí a gente vai saber se de verdade esse Girona vai realmente brigar pelo título do Campeonato Espanhol. A história que o Leicester escreveu lá atrás, ela é difícil de ser escrita da mesma forma, né? Campeonatos diferentes, contextos diferentes. Mas o Girona tem e está mostrando que tem uma possibilidade de tentar reescrever aquela história através, claro, do seu olhar, da sua vivência, do que ele está vivendo. Agora vai ser difícil porque este Girona tem um competidor que até o momento tem mostrado que o objetivo, assim como o Champions, do Real Madrid ganhar o Campeonato Espanhol essa temporada. Então eu acho que se o Girona consegue mostrar que tem essa capacidade de competir com o Real Madrid, a gente vai ter uma briga até o final. Senão vai ficar complicado, mas tá difícil cada vez mais o pessoal defender que a gasolina do Girona vai terminar. Se vai terminar ou não, a gente não sabe, mas pelo menos até essas 22 rodadas do Campeonato Espanhol ainda não terminou. E tem outro ponto, o Real Madrid ainda tem Liga dos Campeões para brigar, o Girona ficou só com o Campeonato Espanhol. Eu acho que vaga para Champions o Girona vai conseguir, precisa de mais ou menos uns 70 e poucos pontos para conseguir vaga na Liga dos Campeões. Acho que o Girona entra na Champions, aí briga pelo título
a gente vai ter que esperar as cenas dos próximos capítulos. Mas me diz aí nos comentários se vocês acham que esse Girona pode reescrever a sua forma, a sua maneira, aquela história, aquele roteiro incrível que o Leicester escreveu na Premier League em 2015-2016. Se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito aqui neste canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo se vocês gostarem e, claro, os comentários sempre por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.